muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui para mais vídeo do nosso podcast da Kings League, falando tudo sobre a quarta rodada da Kings League Brasil. A quarta rodada que correu nesta segunda-feira, dia 30 de março. Uma grande rodada, uma rodada muito interessante por tudo, né, galera? Por tudo que aconteceu nela e porque tínhamos dois clássicos muito interessantes, né? Tínhamos aí o duelo entre Fúria e G3X, que sem dúvida nenhuma é o maior clássico da Kings League Brasil. Podemos discutir se é da Kings League do mundo, né? Se é da Kings League mundial, mas da Kings League Brasil pode ter certeza que é o maior clássico. E também tínhamos o clássico do eSports, né? PEN e Loud. Então, bora lá pro vídeo, né? Sem mais delongas, sem ficar me alongando, porque tem muita coisa a que comentar hoje, beleza? Então vamos lá, vamos falar do primeiro jogo do dia, que era o jogo, na minha opinião, mais equilibrado também do dia, galera, que era Fluxo e Capim. Um jogo que valia muito para as duas equipes, que eles chegaram nesse momento, né, nessa quarta rodada, as duas equipes com 2-1, né, 2 vitórias e uma derrota na tabela, e esse jogo seria um grande divisor de águas, porque deixaria uma equipe 3-1 e outra ficaria 2-2, então era um jogo muito importante para ambas as equipes, que o Fluxo saiu vencedor. E aqui, galera, eu já falo de antemão que foi muito por conta do seu presidente também, tá? Foi um jogo muito equilibrado, do começo ao fim. Jogo muito pegado também. O João Pedro faz um golaço. Eu acho que... Pô, eu não vou falar que eu acho, mas de certeza, assim, é o gol mais bonito que eu vi de um goleiro na Kings League. Sem dúvida nenhuma. Porque, assim, é um gol lindo. E a forma que foi, a batida do João Pedro na bola, ele abre o placar num golaço, num chutaço. João Pedro, muito bonito o gol do JP, do campeão mundial, né? O JP estava naquela primeira Copa do Mundo da Kings Nations, da primeira edição. Tava lá o João Pedro e, além de tudo, agora não sabia desse dote com o pé, tá? Fiquei até surpreso, porque se vem do Esaú e tudo mais, um goleiro que a gente sabe que é bom com os pés, assim, que tem também essa característica, a gente já fica assim. Mas do João Pedro, um golaço. João Pedro foi bem demais. E aí o Fluxo abre 2-0 com o Elber Júnior. O Guti desconta no dado, aí já no dado, né? Aí já começa o dado. E no dado o jogo termina 3-2, fica parelho no dado, fica 3-2 pro Fluxo, né, no segundo tempo. E aí tem o pênalti presidente, o Capim erra o pênalti presidente com o John, o Nobru vai lá, faz, depois fica 4-2. E aí vamos pro matchball, o Nola até faz 4-3, mas aí o Chaveirinho fecha o jogo 5-3, vitória importantíssima para a equipe do Fluxo, que agora, né, soma aí 3-1, né? Soma mais uma vitória, fica 3-1 na tabela. Já o Capim fica 2-2. Não acho que seja desesperador pro Capim, até pelo futebol que o Capim tá apresentando, tá? O Fluxo, como eu havia falado, só perdeu para desempenho, que é uma baita uma equipe, e não vinha jogando mal. Mesma coisa do Capim, só perdeu para G3X, agora perde pro Fluxo também, mas é uma equipe que tá jogando um bom futebol e tem tudo para se classificar também, beleza? Segundo jogo do dia, e aí a gente tem que falar do que aconteceu e o que acontece com a equipe do Nivelados, tá? A equipe da Nive Stefan e do Resenha, né? A equipe da Nive do Resenha, podemos dizer assim, do Floriano. Assim, galera, complicado, né? Complicado. Você pode olhar aqui que esse jogo foi pro matchball com a equipe da Nive levando pro matchball, tá? O jogo foi pro matchball com uma vantagem de 5-4 para a equipe do Nivelados. E galera, ficou com esse 5-4 por muito tempo. Ficou por muito tempo. O Nivelados só precisava fazer um gol. O jogo chegou a ficar X1, X1 com o goleiro que pode sair, tudo mais. Assim, foi absurdo o Nivelados não ter fechado esse jogo, não ter feito o gol que precisava. Foi um bom jogo do Ferrão de novo, tá? Gostei do jogo do Ferrão, fez 3 gols, fez hat-trick, mais um pro Ferrão. E galera, a crise dos nivelados é real, ela existe. Eu já havia falado isso, acho que há uns 4 vídeos atrás, né? Foi no vídeo da segunda rodada, se eu não me engano, que existia, né, uns murmurinhos no nivelados. E aí eu acabei colocando no último vídeo, né, no último podcast da gente, a notícia que o Dieguinho estava fora da equipe. E assim, galera, aparentemente sem conexão nenhuma, Nive com o Resenha, tá? O presidente do Resenha, né, o dono do Resenha, com a Nive, aparentemente sem conexão nenhuma. Eu peço perdão que eu esqueci o nome, tá? Eu acho que é Daniel o nome do proprietário do Resenha FC, mas eu não quero falar bobagem, então não vou ficar falando o nome dele, vou ficar falando Resenha. Mas enfim, complicado, galera. Complicado. O goleiro, né, o Igor Bebê, vai no final do jogo, fala lá com a Nive. Você sabe qual é a minha vontade? A Nive fala, claro, 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 claro.
mas parece um claro até num tom de deboche, assim, eu não vou ficar criando coisa, mas isso é fato, tá? O Igor Bebê chega pra cabine e não, só acaba o jogo ele fala, chega pra ela e fala, você sabe minha vontade, né? Grita do campo pra cabine, com a Nive na cabine, né? Ele grita de dentro do campo, e assim, a Nive fala, claro, 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 dê até a moça ali, que eu também me fugiu o nome, perdão, que tava ali junto com a Nive, né? Eu acho que é a mas eu também não quero falar bobeira. Eu acho que é a Vicky Albuquerque. Mas enfim, ela fala, depois se conversa com isso, depois. Enfim, galera, o clima Nivelados é praticamente insustentável, muita coisa acontecendo. A gente vê o Ferrão mostrando vontade, mostrando que tá querendo, mas assim, parece que a parceria Nivelados e Resenha. A gente tinha muita, mas muita expectativa com o Nivelados para essa temporada, mas aparentemente tudo vai desandando. E agora, falar do Dendele é falar do Dendele, né? É impressionante como a gente fala do Dendele no Dendele. Assim, galera, o Luqueta faz o pênalti de presidente, um pênalti muito importante. A Nive bateu o pênalti de presidente do Nivelados e acabou errando, né, a Nive? Mas é muito legal a atitude da Nive com o jogo. Um pênalti muito importante, porque o jogo estava empatado naquele momento. Perdão, eu acho que estava... tava empatado, sim, que até o Ferrão faz um golaço. Depois o golaço que o Ferrão faz também é absurdo. Enfim, a Nive vai lá, bate o pênalti de presidente, bate bem, bate na trave, assim, se fosse no gol ela entraria, né, porque foi tirando do húngaro, que é o melhor goleiro da Kings League, né, o paredão do momento é o húngaro, tá à frente de 2-8, dos demais, né, enfim, a Nive bateu bem, deu azar, que bateu na trave, mas teve responsabilidade, chamou a responsa. Assim, galera, o Dendele teve a vitória do Dendele, que eu sempre falo, que é aquele jogo amarrado. O Dendele a gente não importa, não tem muita análise do Dendele. Vai ser assim na guerra, na força, na vontade. O Luqueta faz muito isso, né? O Luqueta acaba sendo expulso também após marcar o gol do pênalti presidente, que ele faz um xingamento pro juiz, que eu não vou acabar falando aqui, mas ele manda. Não, ele fala que o juiz é aquilo lá, né? Você é um, tá ligado? Assim, galera, é impressionante o que o Luqueta faz. Ele acaba pilhando o time dele e o time do Dendele é o espelho do Luqueta. Eles são isso. Eles são isso. O Lincoln, a vontade, o canhoto, enfim, partidaço do Lincoln. O Bolt é muito bom. Como eu havia falado já, o 13º jogador, né? A carta do 13º jogador ativada pelo Dendele é muito bom o Bolt. O Luiz Henrique Bolt é bom demais. E o Dendele vence de virada. A primeira virada na história do matchball da Kings League Brasil, tá? A outra tinha corrido a Kings Cup, mas essa aqui foi na Kings League. Então, vitória do Dendele, vitória importantíssima. Luqueta chorou, se emocionou. O Dendele vence e coloca o Nivelados praticamente eliminada. Eu até peço desculpa também que eu cometi uma gafe no último vídeo, que eu tava contando como se fossem 10 partidas. Não, são 10 equipes, são 9 partidas, né? Então, agora o Nivelados tem que vencer todos os jogos para ficar 5-4, né? Que é o máximo que ele consegue ficar. Se caso perder mais um, aí não tem nem como ficar positivo na temporada, né? Na fase de liga. Enfim, complicada a situação do Nivelados. Vitória do Dendele, que não estava nem aí para nada e venceu na maior garra do mundo. E agora, falando do clássico, né? Vamos falar dos clássicos, começando aqui com o clássico do eSports, né? O clássico dos jogos eletrônicos, Desempenho Loud, um jogão de bola, onde eu acho que eu acertei quase tudo da minha previsão que eu havia falado com vocês, né, galera? Porque eu havia comentado que esse duelo, se a Loud quisesse vencer, ela teria que vencer o momento do jogo, que no caso seria o escalonado e o dado. Porque são, obviamente, um momento que a desempenho também é forte, com o Davi, com o Christian, com o Luizinho, enfim, com o Bolt, né? Com o Bolt. Assim, galera, existem momentos e momentos. Eu falei que era um momento que a Loud poderia ter superioridade, porque no Fut7 realmente a desempenho é absurdamente superior a todas as outras equipes, tá? Eu não vou falar da G3X, né? Não vou falar que seja da G3X, mas enfim, das outras equipes a desempenho é a melhor, que todas as que ela jogou contra até agora, ela foi melhor no Fut7, ela é melhor no Fut7. E aqui, o jogo começa com a equipe da Loud abrindo 3-0, tá? Vou até colocar esse momento aqui do Brabox fazendo o gol do pênalti presidente e colocando, né, esse gol foi pra você, e coloca só nome de mulher atrás. O Barbox é resenha, né? Coloca milhares de nomes só de mulher atrás, falando que o gol foi pra você. Enfim, isso acontece, mas é um baita de um jogo, galera. É um baita de um jogo. A Loud abre 3-0 e aí tem o Bolt marcando o gol duplo, perdão. O gol duplo, a carta secreta da Loud do desempenho era gol duplo. O Bolt vai lá e faz o gol duplo. E depois o Bolt empata, né? No finalzinho ali do jogo, antes de começar
o gol duplo aí já do jogo mesmo, não de carta. Ele vai lá e marca, fica 3-3, e aí o Davi faz um golaço, né? Foi um golaço não, porque ele abate nas costas do outro, mas enfim, o Davi faz um gol, belo gol do Davi, e faz 5-3. Simplesmente a Loud toma uma virada no 7-7. A equipe que faz 3 gols, obviamente, a equipe do desempenho, mas 3 gols que valeram 5, na verdade. Essas cartas secretas de gol duplo, suspensão, até propriamente um star player, para as equipes que são muito boas no Fut 7, eu falava isso muito da Fúria, tá? Mas para as equipes que são muito boas no jogo 7-7, essas cartas secretas são muito boas, né? Como foi o gol duplo do desempenho, que foi ótimo, né? Foi ótimo, foi muito bem usado, e a desempenho marcou. E aí virou o jogo, ficou 5-3, e depois ficou praticamente impossível da Loud alcançar. Foi vitória ao natural. Até o Renato foi expulso, né? O Renato Vicente não pôde bater o pênalti presidente. Aí foi shootout, o Davizinho bateu, o Davizinho fez o shootout, e aí a desempenho venceu ao natural. Jogão de bola, como a gente esperava, clássico, né? Esportes, Renato Vicente reencontrando a Loud, sua ex-equipe. Enfim, galera, jogão digno de abertura do Clássico Real, do Derby Real, né, melhor dizendo. Jogão, vitória da Desempenho, que segue invicta, 4 jogos, 4 vitórias. Isso é desempenho, isso é o melhor time junto com essa máquina de time que é a G3X, tá? Agora falando de G3X e Fúria, do Derby Real, simplesmente a melhor equipe da liga, né, até o momento também, até por conta só de gols também. A G3X, perdão, vence novamente, mais uma vitória da G3X, vitória importantíssima da G3X, com uma atuação de gala do maior e melhor jogador da história da Kings League, Kelvin Oliveira, marcando 5 vezes. Kelvin, simplesmente incrível. O jogo começa bom até para a Fúria, porque a Fúria começa, como eu posso dizer, empatada, tá? Não desmerecendo obviamente a Fúria, mas a Fúria não começa perdendo. Isso não é um demérito, tá? Mas a G3X começa a maioria dos seus jogos vencendo, né? Então a G3X acaba empatando, né, no escalonado, fica 1-1. Aí o Thiago, né, o goleiro lendário da Fúria ali, erra, tá? Um erro infantil. Até eu vejo na transmissão que o Gaules fala: toma aí, seu goleiro lendário, né? Ele erra, dá o passe no pé do K9, na entrada da área. Aí o K9, né, não tem nem o que fazer. O Kelvin Oliveira vai lá, bota pra dentro, faz 2-1, e depois a equipe da G3X vai fazendo gols e vencendo ao natural, tá? No dado, né, o dado que caiu, a G3X foi muito bem, foi bem melhor que a Fúria, abriu uma boa vantagem, fez o gol com o Kelvin e depois com o Andreas. Ficou 4-1 a partida, e aí depois o Tom faz um golaço já fora do dado, né? Faz um golaço no 7-7, faz um belo gol de pivô, como ele era no futsal. Como eu disse, galera, o Tom, ele é um dos melhores jogadores da G3X, se não é que falar o melhor é difícil por causa do Kelvin, né? Mas assim, ele tá muito próximo até do nível do Kelvin mesmo, que é um ótimo nível, é um bom nível pro Tom e para ajudar a G3X, um destro muito forte, que tem muita força, muita vontade. O Tom faz um golaço, e aí depois é praticamente festa, tá? Porque agora falando desse amasso, eu falei que esse amasso poderia acontecer, galera. Eu não descartava esse amasso. Para mim, são duas equipes que chegavam num momento muito ruim, diferente daquele clássico que a Fúria venceu, quando a G3X estava toda remendada, estava sem o Kelvin, enfim, com vários desfalques por lesão. Esse clássico aqui, a Fúria e a G3X estavam completas. A Fúria tá só sem o Vitão, tá só sem o goleiro. O Lelete jogou também. Assim, eu acho que não foi só o Vitão que fez toda a diferença, tá, galera? De verdade, não foi a diferença não ter o Vitão no caso da Fúria, né? A G3X aproveitou-se dos momentos, venceu e foi melhor. Foi melhor que a G3X. Perdão. A G3X foi melhor que a Fúria, aproveitou os momentos e conseguiu a vitória. Enfim, grande jogo da G3X, vitória avassaladora, imponente. A G3X foi melhor e mereceu a vitória para cima da Fúria. Enfim, grande jogo da G3X, merecimento e tudo mais que a gente possa dizer para a G3X nessa partida. A Fúria precisa de um concerto, mas agora vamos falar da festa e do momento que este homem, como eu já disse, o maior jogador e o melhor jogador da história da Kings League, Kelvin Oliveira, chegou ao seu 100º gol,
absurdo. 37 partidas, 100 gols para Kelvin Oliveira na Kings League. É algo absurdo. Comemoração no vestiário, camisa, enfim, especial, né? Comemoração no vestiário. 100 gols, 100 gols. Só a cabra. K9 é matador. Kelvin é matador. Parabéns pro K9, ele é bom demais. Como eu já disse, para mim é o melhor e maior jogador da história da Kings League Brasil. Enfim, da Kings League Brasil não, da Kings League no geral. O Kelvin Oliveira chega sem gols, ele chega, né, com uma marca também, o Nadir chega, tem outros jogadores, mas esses jogadores ou têm 100 jogos ou estão muito próximos de 100 jogos. O Kelvin ele tem só 37 partidas. Assim, falar parabéns pro Kelvin por tudo o que ele fez na liga e ainda vai fazer, está fazendo e ainda vai fazer. Porque o Kelvin é isso. O Kelvin é algo descomunal. E é isso, né? O K9 é isso. O K9 é o maior e o melhor para mim. Retrospecto, né? 100 gols, nenhum gol marcado de cabeça. 12 gols com a perna direita, um com a coxa, né? Que foi, acho que até no último jogo ali contra o Dibrados. E 87 gols marcados com a perna esquerda. 31 gols pela seleção, 65 pelo G3X e 4 pelo Portinhos, né? Aqueles dois jogos que ele estava emprestado. Raio-X aí de gols do Kelvin Oliveira. Isso é Kelvin Oliveira, ele não é brincadeira. É o melhor e o maior jogador da história da Kings League, na minha opinião, na minha humilde opinião. Mas é isso, né? Não tenho nem muito segredo. Isso é K9. Tô retrospecto de gols. Parabéns, Kelvin. E agora, né? O que fica aí, o que aconteceu e o que sobra pro Betinha. O que tá acontecendo com a nossa fofúria. O que tá acontecendo com a Fúria, galera. Simplesmente 3 derrotas seguidas, né? E sendo que a vitória que teve contra o Nivelados foi no shootout, galera. O Nivelados é a equipe que tá 0-4. Imagina se perde esse jogo pro Nivelados. Aí eu sei que vai ter gente no comentário que vai falar, né? Nos comentários vai falar, beleza, a Fúria já tá classificada para o Mundial, eles não precisam da bola. Beleza, galera, não precisam se importar com a fase de liga para ficar em primeiro, mas eles precisam se importar na fase de liga para se classificar para as quartas de finais e tentar o título da Kings League Brasil. Ou vocês não acham que a Fúria tem que tentar e querer vencer o título da Kings League Brasil? Vocês entendem isso, né? Porque realmente a Fúria ela não precisa ficar em primeiro para garantir a vaga direta para o Mundial já, né? Não precisa. Ela já está classificada por ser campeão da Kings Cup Américas. Mas a Fúria não está fazendo campanha de se classificar para a fase mata-mata, né? Para os playoffs. Enfim, vamos ver aí se a Fúria vai melhorar. As notícias não são boas, né? 7-4 para desempenho, 8-6 para o Funkball e 9-3 agora para G3X. Complicada a situação da Fúria. Complicada era a situação do Dibrados, né? Já fazendo esse gancho. E agora o Dibrados volta a vencer. Ou, né, não posso dizer nem volta a vencer, né? O Dibrados vence a primeira partida na história da Kings League Brasil. Vitória do Dibrados. E assim, galera, sem muitos comentários, eu só vou falar que eu vi o Chay, simplesmente Chayane, Chay, o jogador ex-profissional, né? O Chay Medeiros, ex-jogador profissional, ex-jogador de futsal, simplesmente absurdo, bom demais. Isso é Chay. 4 gols na sua estreia, sendo que um deles valeu por 2, né? Que foi no gol duplo. O Chay é isso aí, usando a carta secreta ali, né? O gol duplo. Foi bastante usado a carta secreta do gol duplo e dando certo essa rodada. O Chay num jogo de 20 gols, né? Se a gente teve ali um Dendele e Capim na última partida, que o Dendele não fez nenhum, né? O jogo terminou 6-0 pro Capim, né? Simplesmente tivemos 20 gols, 9 pro Funkball e 11 pro Dibrados. Claro que é muita coisa que a gente tem que falar. Chegou esse jogo no Matchball 10-7 pro Dibrados. Tava um jogo bem seguro, né? O Dibrados precisava tomar 4 gols, não fazer nenhum pra perder a partida. Tomou 2, né? Mas fez um ali na sequência. Enfim. E foi o Chay, né? Foi o Chay que acabou com o jogo, foi o Chay que fez o gol final. Vitória muito importante pro Dibrados, que entendeu o seu momento. O estagiário é um cara muito esperto, o Lucas Tilt também. O estagiário entende muito de Kings League, gosta muito de Kings League. Ele viu que o momento era difícil, se ficasse naquele mesmo time, se ficasse com aquelas mesmas escolhas, daria errado. Trouxe o Marcelinho, trouxe o Batman, trouxe o Chay e o Chay acabou com o jogo. O Chay fez lindos gols, jogou demais. O Chay já foi o melhor da América, se não me engano, no futsal. Então tem muita noção, né? Além de ex-jogador profissional de campo, ele é ex-jogador profissional de futsal, né? Agora não sei se é ex-jogador porque tá jogando Kings League, então é profissional de futsal.
Jogou muito bem o Chay, vai ser muito importante, não sei como é que vai ser esse contrato, essa continuidade, vai ter mais Chay no de Brazos, acredito que ainda mais depois dessa atuação o Chay vai permanecer em definitivo, né, como 13ª carta, como jogador lendário, né, como carta de jogador lendário que não tem limites, pode usar toda a rodada. Então, um grande jogo, vitória do Dibrados, que era muito importante vencer, né? Tava 0-3, se perdesse ficaria 0-4, mas venceu, fica 1-3, respira na tabela. Obviamente tem muita coisa para ajustar, né? Tomar 9 gols não quer dizer que tá tudo bem. Tomar 9 gols também é algo preocupante, mas fazer 11 gols e ter o Chay no time é algo que ajuda bastante. Vitória do Dibrados, que agora respira na tabela. Beleza, galera? Tabela de artilheiros, então, o Chay já com 4, chegando perto dessa tabela, um jogo, 4 gols. E na artilharia a gente não tem muito segredo, né? O Kelvin Oliveira em 4 jogos fez 18 gols, absurdo. 18 gols pro Kelvin na liderança. Luan Mestre do Funkball com 9, daí vem o Lipão com 8 e 4 jogadores empatados com 7, né? O André, o El, o Davi e o Lincoln, né? O Kelvin ele destoa dos demais com 18 gols ali na frente. E agora a nossa tabela, né? A tabela de classificação aí após essa quarta rodada. G3X segue na liderança 4-0, né? 4 vitórias, 0 derrotas, com um saldo de gols de 20. Na sequência, na vice-colocação, desempenho, 4 vitórias, 0 derrotas, 100% de aproveitamento, só com um saldo de gols pior, né? 12 gols de saldo para desempenho. Fluxo 3-1 com um saldo de gols de 1. Dendele também 3-1 na quarta colocação com um saldo de gols menos 5. Saldo de gols muito ruim do Dendele, tá? Se tiver alguma equipe com a outra, que não seja no confronto direto, claro, mas que esteja aí com a mesma pontuação, o Dendele vai perder sempre no saldo de gols. O Capim com saldo de gols 0, 2-2 na quinta colocação. É a única equipe 2-2 na Kings League. Aí na sexta colocação, até o momento, aí são as equipes que já tem mais derrotas do que vitória, né? Loud com uma vitória e 3 derrotas com saldo de gols de 1. Dibrados venceu e nesse momento estaria indo para as quartas de final da Kings League, com uma vitória, 3 derrotas com saldo de gols de menos 8. O Funkball com uma vitória, 3 derrotas com um saldo de gols menos 3. Ah, mas por que o Dibrados está na frente do Funkball se o Dibrados tem um saldo de gols pior que o Funkball? Aí é confronto direto, tá, galera? Aí é confronto direto e no confronto direto o Dibrados vence o Funkball, né? Porque acabou de vencer na rodada, então pelo saldo de gols não conta quando é confronto direto. Como é confronto direto, né? O Dibrados fica à frente do Funkball por ter vencido o confronto direto. Na nona colocação, a Fúria, pior equipe, né, tirando os Velados, com uma vitória e 3 derrotas, com um saldo de gols menos 11. Saldo de gols horrível da Fúria também, algo preocupante que pode ser determinador, né? Pode não ter determinação, pode ser determinante, exatamente. Pode ser determinante lá na frente, estava tentando achar as palavras, é determinante. Esse saldo de gols pode ser lá na frente. E aí o Nivelados, né? Com uns 0 vitórias, 4 derrotas com um saldo de gols menos 7. Não é o pior saldo de gols da Kings League, né? Dendele tem um saldo de gols horrível e está em quarto, porque vence os jogos. Vence os jogos no estilo Dendele. E essa é a tabela de classificação, galera. Comenta aí o que vocês acharam que está mais absurdo, né? As previsões, qual a equipe que vocês achavam que estariam melhor e que estão numa situação terrível. Comenta aí o que vocês acharam, né? A situação da Fúria, do Nivelados é bem complicada. G3X desempenho voando. Para mim, galera, esse jogo, né, que vai ser mais para frente, G3X desempenho vai definir o campeão da liga, né? No caso, o campeão da primeira fase, né? Que é o time que vai direto para a semifinal e garante a vaga pro Mundial de Clubes. Então, esse jogo G3X desempenho até o momento está prometendo, né? Se eles forem vencendo todos os jogos até se enfrentar, não sei qual rodadas bem certo que teremos G3X desempenho, mas podemos ter G3X desempenho chegando empatados, decidindo aí o primeiro lugar da fase de liga, beleza? Esse é o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí o que vocês acharam dessa quarta rodada, o amasso da G3X para cima da Fúria, a desempenho vencendo o clássico para cima da Loud e a crise no Dibrados, né? Crise no Dibrados, mais uma vez, uma equipe aparentemente indo de Real Elite, né? Mas brincadeiras à parte, comenta aí, galera, deixa o like, se inscreva no canal. Essa quinta rodada já estou muito ansioso, tá? Porque também toda rodada promete muita coisa, isso que me deixa assim encucado. Toda rodada promete muita coisa, a quinta rodada promete muita coisa de novo, mas é isso. Esse é o vídeo.
Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal. Parabéns ao Kelvin, o melhor e o maior jogador da história da Kings League. E eu vou nessa, galera. Valeu, falou e fui!